noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam com cada um de nós. Amém? Abre o livro de Josué, capítulo 1, verso 9. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Seja o que, igreja? Forte e corajoso. Se você pudesse colocar de pé, com força e coragem, vamos invocar a presença do Senhor aqui neste lugar. Deus quer te fortalecer nessa noite. Deus quer te encorajar nessa noite. Amém? Vai colocando a tua vida diante do Senhor. E sinta o Espírito Santo de Deus tocar a tua vida. Tocar a tua mente e te lembrar tudo que Ele já operou na tua vida. Você pode se lembrar? Você pode se lembrar de como Deus é fiel? Você pode se lembrar, igreja? Você pode se lembrar que Ele é o Deus que supre todas as nossas necessidades e que Ele nunca nos deixou faltar nada. Você pode se lembrar quantas vezes você foi curado, quantas vezes você foi restaurado. Quantas vezes o Senhor te tirou de um quarto escuro que você chorava e o Senhor te chamou para fora e Ele é luz na tua vida e você está aqui hoje de pé diante do Senhor, diante do nosso Deus. Eu quero dizer para você que se você está vivo e respirando, é porque o Senhor ainda tem um propósito na sua vida. E o que você vai fazer com o teu fôlego de vida? Tudo que tem fôlego, que louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós estamos diante da tua santa presença, Senhor. Oh, Jesus, tu estás aqui, Jesus. Oh, Jesus, tu estás aqui. Oh, aleluia. Você pode sentir a presença do Senhor aqui no nosso meio. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Tu és fiel, Jesus. Tu és fiel, Jesus. Tu és o amado da nossa alma, Jesus. Oh, Jesus, fica à vontade no nosso meio, Jesus. Opera com o teu poder, o poder da tua presença. Opera no nosso meio, Senhor. Alcança cada filho do Senhor que está aqui na tua casa, Senhor. Tu conheces além do que os nossos olhos podem ver. Tu sabes como se encontra o nosso interior. E eu peço, Senhor, restaura o teu povo. Restaura a força do teu povo, Senhor. Restaura a coragem do teu povo, Senhor. Levanta, Senhor Deus, os teus filhos nessa terra para proclamar os grandiosos feitos do Senhor. Levanta, Deus, levanta.
Deus, em nome de Jesus eu oro que toda covardia, toda timidez caia por terra no nosso meio e que se levantem aqui filhos ousados no Senhor. Que a nossa boca seja, Senhor Deus, para abençoar, para proclamar a palavra poderosa do Senhor, que é viva, que é eficaz. Usa teus filhos para a tua honra, para a tua glória, Senhor. Usa, Deus, cada servo e serva do Senhor. Você quer ser um instrumento do Senhor? Levanta as suas mãos. Deus, Tu conheces a nossa estrutura, sabes que somos pó. Mas o Senhor nos escolheu. Nos escolheu para sermos o templo do Teu Santo Espírito. Aleluia, Jesus. E é o Teu Espírito que coloca as palavras na nossa boca. É o Teu Espírito que age em nós. A glória é do Senhor. Mas o Senhor escolheu usar cada um de nós para ser o Teu corpo aqui nessa terra, Senhor. Ser Tuas mãos, ser os Teus olhos, ser a Tua boca. Jesus, levanta, Deus, uma fome de ser usado pelo Senhor. Como Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Gera em nós essa fome, Deus, essa fome na nossa existência, Deus, de ser saciada, Deus, fazendo a Tua vontade, o Teu querer, cumprindo o Teu chamado. Abençoa cada um aqui, Senhor. Abençoa, Senhor, abençoa no nome de Jesus e fala ao nosso espírito através da Tua palavra, Senhor. E que algo seja despertado em nós hoje para vivermos no centro da Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, tomar o seu lugar. Com certeza você já ouviu esse versículo, não precisa abrir porque tem diferentes versões, mas fica com a sua Bíblia aí que nós vamos ler outros versículos. Mas na versão Almeida, Revista e Atualizada, Provérbios 23, 7, a parte A do versículo diz bem assim, preste atenção, ouça. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Você já ouviu essa palavra? Vou repetir. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Essa frase tão conhecida, ela foi inspirada por Deus ao rei Salomão, Provérbios de Salomão, não é? Só que ela é uma frase tão atual que chega a ser coerente com estudos de neurocientistas, psicólogos, os estudiosos que estudam a ciência do comportamento podem testificar que esse texto é muito atual. Assim como imagina em sua alma, assim ele é. E eu pergunto para você, como você se vê? Como você imagina em sua alma? O que você sente a teu respeito? Como você se enxerga? Como que você se vê como pessoa? As coisas que você vê, isso eu tenho potencial para fazer, isso aqui já não é para mim, isso eu tenho medo, isso eu não tenho medo. É tão importante a gente saber o que a gente pensa a nosso respeito, porque assim como nós pensamos, assim seremos, é o que diz a palavra do Senhor. Eu lembro que o Maico já pregou aqui sobre comportamento, né? Que pensamento gera em nós um
comportamento. Eu me lembro do Maico, não sei se foi num domingo, não sei se foi no grupo de jovens antigamente, mas ele falava que um comportamento tem origem aonde? Primeiro você pensou, não é assim? Se você vai trabalhar, primeiro você pensou que você tinha que trabalhar. Se você foi ao mercado, você pensou. Se você chorou, você pensou em algo, não é assim? Você pensou. Só que a minha pergunta nessa noite é, a questão não é, ok, pensamento gera comportamento. Mas da onde vêm os pensamentos? Da onde vem o que você está pensando agora? Pastor Valdir, talvez pode ampliar, mas eu creio que basicamente o que nós pensamos vem daquilo que nós ouvimos, vemos e sentimos. Isso, o que você ouve, o que você vê e consequentemente gera um sentimento em você, gera pensamento. Tem pessoas que entram num relacionamento e se ouve gritaria o que em casa, já lembra, dá uma aversão, porque às vezes pode relacionar o que ouviu, gerou um sentimento, que gera um pensamento, que traz uma memória. Na minha casa o meu pai gritava assim, eu odeio isso. Está entendendo? Às vezes aquele pensamento está em você porque você viu, ouviu, gerou um sentimento, ficou aqui. E isso pode gerar um comportamento em você. Tem pessoas que são agressivas, porque às vezes é isso que vivenciaram em casa. Surras e, enfim. Estou dando exemplo para você entender. Comportamento, por trás de um comportamento tem um pensamento, mas por trás do pensamento tem algo que você ouviu. Não é assim numa aula? João está na faculdade, o João ouve uma coisa. Uau, que massa isso aqui. Aí aquilo que ele ouve fica no pensamento, ideia. Uau, aí vai gerar no João que está fazendo faculdade um comportamento. Deixa eu ver como é que funciona isso aqui. Então, só para a gente ver o que nós vamos entrar hoje. Você está percebendo como é importante o que você ouve e o que você vê? É muito importante. Vai gerar comportamento em você. E eu quero, dentre isso tudo que eu falei, nós vamos esmiuçar sobre algo que nós ouvimos, ok? Sobre isso que eu quero falar nessa noite. Não precisa abrir também, você sabe o que diz Provérbios 18, 21? Que a nossa morte e a vida estão no poder da língua. Quem fez treinamento sabe que nós lemos um livro, Há Poder em Suas Palavras. Morte e vida. Em quem fala. E agora pensa o que pode acontecer uma palavra com quem ouve aquela palavra. Também pode gerar morte ou vida. Provérbios 12, 25. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Palavras. Você fala uma palavra para alguém que está deprimido, uma boa palavra. A pessoa ouve e pode levantar aquela pessoa. É isso que está dizendo aqui. Vai prestando atenção na importância do que a gente fala. Provérbios 12, 18. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Provérbios 16, 24.
As palavras agradáveis são como favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Deus colocou uma palavra no meu coração. Nós vamos ver agora alguns textos. Nessa noite, o título dessa mensagem: Encorajadores espirituais. Não tem os influenciadores digitais? Mas nessa noite nós seremos transformados, despertados pelo Espírito para sermos influenciadores, mas no sentido de encorajadores espirituais. Há poder na palavra que sai da tua boca. Há poder na palavra que sai da tua boca, a palavra que o Espírito Santo te inspira a falar, pode trazer cura, pode trazer encorajamento, pode animar, encorajar alguém. Aleluia! Queridos, nós vivemos às vezes como um povo de Deus e não sabemos o poder da palavra de Deus em nossa boca. A gente vive de um jeito e o Espírito quer nos despertar nessa noite para sermos encorajadores espirituais. Você vai abrir tua boca e vai encorajar alguém, querido, porque nós estamos nessa corrida que nos foi proposta. E o Senhor quer que todos nós cheguemos lá. E nós precisamos encorajar uns aos outros. Nas batalhas que nós temos, nas lutas que nós temos, encorajar seu irmão a cumprir o chamado. Uma palavra pode mudar. E ele pode se sentir encorajado por você a seguir adiante. Abre comigo no livro de Atos, capítulo 14. Nós vamos ver uma situação de Paulo, foi apedrejado. Vamos ver esse texto, Atos 14, do 19 ao 22. Atos 14, 19 ao 22 diz assim: Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Olha só, mudaram o ânimo, mas para pior. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Fazendo o que, irmãos? Que diz na sua Bíblia? Fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Gente, Paulo, o apóstolo Paulo, apedrejado, a ponto de acharem que ele estava morto, levaram ele para fora da cidade. Os discípulos, meu Deus, o que aconteceu com Paulo? Vamos lá ver. Quando chegaram perto dele, ele estava vivo, se levanta. E o que ele foi fazer, irmãos? Parar a vida, dizer: não quero mais brincar disso. Tá perigoso esse negócio de ser cristão, hein? Querido, ele voltou. Foram para outras cidades, proclamando o evangelho, fazendo muitos discípulos, como que dizendo: nada vai me parar. E com essa atitude dele, queridos, diz o versículo, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé. Sabe o que você passou e que não é tão fácil de você contar na tua história?
Você quer esquecer. Você não quer mais nem tocar no assunto. E Deus quer que você, através da tua vida, você vai mostrar para as pessoas que você passou o que passou, mas você está firme na fé. Isso vai ser um testemunho. Tânia vai ser um testemunho, Tânia. Vão olhar e dizer: nossa, ela está de pé, ela está pregando, ela está orando para Deus curar, mas... porque esse é o nosso Deus. E encorajaram os outros a permanecer firmes e dizendo: irmão, você está sofrendo, mas não para. É necessário que a gente passe por muitas provações para a gente poder entrar no reino. Mas ele encorajou que a tua vida, que o que você passou, que talvez não foi fácil você passar, você reverta isso num testemunho, meu irmão, para dizer para o mundo que você pode passar por provação, mas você vai permanecer na fé. Amém? Transmita uma mensagem de encorajamento. Conte os seus fracassos, conte suas decepções, dizendo: irmão, alguém vai estar falando com você. Aí você fala: nossa, irmão, você está passando por isso. Deixa eu te contar uma coisa. Eu também passei por algo que eu não esperava passar. Eu esperava que Deus me livrasse disso, mas aconteceu comigo. Mas, irmão, vamos junto. Vamos na fé. Nós precisamos correr a corrida que nos foi proposta. Está entendendo? Abra a tua boca. Encoraje o teu irmão. Você não vai ter resposta. Não dá para entender. Deus faz o que Ele quer. Mas encoraje o teu irmão a permanecer firme na fé, dizendo: irmão, está sendo provada a tua fé, mas isso está te levando para entrar no reino de Deus. Abre sua Bíblia agora no livro Antigo Testamento, livro de Ruth. Livro de Ruth, capítulo 2. Deixa eu só ver aqui. Do 11 ao 13. Livro de Ruth. Capítulo 2. Do 11 ao 13. Você lembra a história? Ruth, Noemi, já ministrei aqui, não há pão na casa do pão. Não sei se você lembra dessa mensagem. Elimeleque era marido de Noemi. Eles tinham mais 2 filhos. Esses 2 filhos casaram, um casou com Ruth, outro casou com Orfa. Lembra da história? Quem lembra da escolinha bíblica? Ruth e Orfa eram noras de Noemi. Lembra que foram para outra nação porque tinha fome na terra deles? Lembra que eu ministrei não há pão na casa do pão? Essa é a Ruth, a nora de Noemi. Que quando Noemi voltou para a sua terra, Ruth deixou a sua nação, deixou pai e mãe, não quis voltar para a casa do pai e da mãe. Falou: eu vou te acompanhar, o seu Deus será o meu Deus. E chega um momento que chega Noemi e Ruth sem nada. E aí a Ruth vai até um campo, entre aspas, qualquer, para colher do que sobrava, e ela cai no campo bem de Boaz. Aí nós vamos ler aqui, Ruth 2, do 11 ao 13. Olha só o poder de se ouvir palavras de encorajamento. 11. Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra. Pensa a Ruth ouvindo. Me contaram tudo que você tem feito por sua sogra. Depois que você perdeu o seu marido,
como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia bem. 12. O Senhor retribua a você o que você tem feito. Que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. E disse ela: continue eu a ser bem acolhida, meu Senhor. Presta atenção que diz agora: o Senhor me deu ânimo e encorajou sua serva, e eu sequer sou uma de suas servas. Querido, aquilo mexeu com o coração de Ruth. Eu não sei se você está entendendo. É como se você tivesse, talvez vamos dizer, alguém cuidando. Vamos dizer que a Catiê, enquanto a dona Neuza passou pelo Covid, a Catiê cuidou. Um exemplo, tá? Cuidou, a Catiê todo dia estava lá. O que a mãezinha precisava, a Catiê estava lá. A mãezinha tinha vontade de comer alguma coisa. Mãezinha, vou preparar para você. E fazia a sopinha, e fazia a comidinha. Aí tá lá a Catiê, dando o seu melhor. Estou dando um exemplo para você entender o que aconteceu aqui. Aí, chega alguém de Deus e vai olhar no olho da Catiê. Vamos dizer que isso não vai mexer no teu coração. Catiê, que Deus te recompense por toda a sua fidelidade e cuidado com a sua mãezinha. Que Deus te abençoe por tudo que você tem feito a ela. Foi mais ou menos isso que Boaz fez, entende? Ele falou para ela: olha, que Deus, eu tenho ouvido o que você fez. Você deixou tudo, você perdeu seu marido, você veio aqui nessa terra que você não conhecia. Eu tenho ouvido que o Senhor, o Deus de Israel, te abençoe, que você seja recompensada. Aquela palavra para Ruth, que era uma viúva, que era uma estrangeira, estava perdida naquele meio. Ela falou: ai, meu Senhor, o Senhor me deu ânimo. O Senhor me encorajou com essas palavras. E sabe o que acontece depois, querido? Eu creio que é tão sério quando o Senhor usa palavras para... Deus usa pessoas para liberar palavras, para te encorajar. É porque Ele quer cumprir um propósito. Se você sabe depois a história, Ruth se casa com Boaz. E eles têm um filho que se chamava Obed. E Obed foi avô de Davi, que é da linhagem, a descendência, até chegar a Jesus. Eu não sei se você está entendendo. Queridos, na minha vida, quando eu deixei meu pai, minha mãe, eu deixei meu trabalho lá no Rio Grande do Sul e vim aqui para Foz. Gente, faz uma diferença quando você ouve uma palavra. Você está aqui meio perdida, você não conhece as pessoas, você não tem muitos amigos. Aí chega alguém e fala assim: Deus trouxe você aqui, você é uma bênção. Querido, isso dá ânimo, sabe por quê? Porque Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito na minha. Queridos, quantas vezes eu quis desistir, e por sua graça e misericórdia, Deus levantou pessoas para sussurrar palavras que deram ânimo, para levantar outra vez. Sabe por quê? Porque Deus não está pensando só em mim. Deus está pensando o que vai acontecer quando eu cumpro o meu chamado. As vidas que vão ser mudadas quando eu proclamo a palavra do Senhor. Está entendendo? Por isso é tão importante você falar, você encorajar. Você pode fazer alguém cumprir o chamado. Porque, queridos, cumprir o chamado não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Mas, teve um domingo aqui que eu ministrei. E, gente, quando a gente ministra, quando a gente busca uma palavra, às vezes a gente enfrenta tanta opressão, tanta batalha.
batalha na nossa mente, porque o inimigo sabe do poder da palavra de Deus quando ela é proclamada. E o Ivo olhou bem no meu olho, assim, com uma ternura. E ele falou assim: obrigado por essa palavra hoje. Gente, para ele foi só uma palavra. Para mim, me motivou a dizer: Deus, qual é a próxima palavra que o Senhor quer que eu ministre? Você está entendendo? Para ele foi só uma palavra. Para mim, mudou minha vida. Para continuar proclamando. E eu estou expondo isso de mim, porque eu acho que quando a gente fala, a gente tem que também falar do que a gente experimenta, não é? Eu fui uma pessoa que não fui das mais corajosas e desinibidas. Eu sou daquelas pessoas que, quando adolescente, tinha muitos questionamentos. Me achava isso, me achava aquilo, achava que os outros pensavam isso de mim, enfim. E às vezes a gente traz isso porque a gente viveu e está nos pensamentos. E Deus tem feito algo na minha vida nesses dias, e o meu esposo é testemunho disso. Deus tem me encorajado a cumprir o meu chamado de uma forma que eu estou assim surpresa. Por que Deus está falando tanto comigo? E eu tenho procurado, querido, me expor, anunciar a palavra. Por quê? Porque eu tenho entendido, por muito tempo eu fiquei pensando assim: nossa, mas toda glória a Deus, o que eu vou gravar um vídeo, anunciar uma palavra, algo que Deus falou comigo? Mas Deus falou assim comigo, que quando nós falamos dEle, e a mensagem é Ele, sabe o texto que Ele cresça e eu diminua? Não é porque você aparece, que você se manifesta, que você proclama o Evangelho, você está crescendo. Não, se você está anunciando Ele, é Ele que está crescendo. Porque Deus usa pessoas. Ele fez assim, Ele escolheu nós para sermos templo do Santo Espírito. E Deus tem me despertado, sabe, a olhar além. E meu esposo, no ano passado, no meu aniversário, tinha me abençoado com um equipamento eletrônico onde eu teria a oportunidade de fazer mais coisas para anunciar, para pregar a palavra, gravar vídeos, editar e tal. E eu não sabia muito bem o que fazer com aquilo, e foi passando e foi passando. E esse ano eu comecei a fazer aula de teclado. Aí descobri coisas em comum com essa professora. Ela é cristã, ela é de uma outra comunidade aqui de Foz. Conversa vai, conversa vem. O pai dela conhece pastor Valdir, pastora Tânia. Aí conheci a Katia, conheci a Ivo. E nossa, e várias pessoas em comum. Aí eu cheguei um dia para fazer aula e ela falou assim para mim: fulano falou de você. Fulano? Nossa, mas não mora nem aqui em Foz, eu não tenho nem contato com essa pessoa. Ele falou da sua pregação. Da minha pregação. Mas nem na igreja essa pessoa vem. Ela é de outra cidade. E falou, falando bem assim, para a glória de Deus. Mas aquilo mexeu comigo. Sabe? Que às vezes a gente é assim, a gente não acredita no potencial em Deus. É sempre em Deus, querido. É sempre em Deus, no Espírito. Aquilo mexeu comigo. Mexeu comigo. Falei, nossa, essa pessoa. Aí, essa pessoa falou assim para mim, entrou em contato com o meu esposo. Olha só. Olha, Rodrigo, eu vejo isso na Karine. Eu vejo isso, eu quero me dispor, eu quero ajudar a, enfim, a criar formas e maneiras de transmitir a mensagem, entende? Para alcançar pessoas. Gente, aquilo me encorajou tanto. Um pensamento gerou um comportamento.
Eu falei, gente, a minha vida é para a glória do Senhor. Se até quando a minha mãe estava gestante de mim, não sabia, eu não fui planejada. Minha mãe passou por uma cirurgia de apendicite e ela já estava grávida de mim. Depois ficou sabendo que estava grávida. Fui saber disso depois de casada. Achavam depois que eu ia vir com alguma deficiência por minha mãe ter tomado anestesia e ter feito a cirurgia. Falei, quer saber, Deus, a minha vida é para a tua glória. Casei com o Rodrigo, saí de uma cidadezinha de 8.000 habitantes, vim parar aqui. Nunca tinha ministrado a palavra no Rio Grande do Sul. Em 2006, sou batizada com o Espírito Santo num retiro lá de Umuarama, onde naquele retiro Deus usa um pastor para falar assim, Rodrigo, não atrapalhe o ministério dela. Falou ou não falou, amor? Deixa ela aí cumprir, não atrapalhe o ministério dela. E eu entendendo tudo aquelas coisas, e pela primeira vez na vida tinha falado em línguas. Em 2007 somos consagrados pastores. Eu vendo essa trajetória e vendo que minha vida é isso, é cumprir o chamado, é compartilhar a palavra que Deus coloca no meu coração, das minhas experiências, das minhas vivências. E essa pessoa que falou com meu esposo me encorajou de um jeito assim e me ofereceu ajuda. Mudou a minha vida nesse sentido de despertar. E eu comecei a publicar mais vídeos na minha rede social, mas para que ele cresça. Eram palavras que eu busquei no secreto. Não foi palavra Foi palavra que eu busquei no secreto, que no secreto aquilo me impactou. Falei, eu vou compartilhar, vou abrir meus horizontes. E quando eu olho comentários, curtidas e tal, ai, Deus falou comigo. Obrigado por essa palavra. Eu estava observando isso, queridos. E isso é Deus falando comigo, entende? Como que me encorajando a seguir. E quando eu vi comentários, tem comentários de vários estados, várias pessoas, eu falei, é isso, Senhor, eu quero até os confins da terra anunciar a tua palavra. E eu conto isso para você, querido, não para me achar nada, mas para dizer que Deus, Ele encoraja a gente quando a gente tem que cumprir o chamado. É como se Deus batendo em mim assim, vai minha filha, vai! Porque, queridos, quando eu e o pastor Rodrigo perdemos o bebê, eu lembro que eu falei no meu secreto com o Senhor, que eu não sabia mais o que eu ia fazer, que eu não sabia mais se eu ia um dia ministrar uma palavra. E quando eu vejo tudo que Deus fez na minha vida, me levantou, me encorajou para seguir, mesmo que algo que eu queria tanto, Deus levou para si. Agora, querido, eu me sinto tão alinhada com Deus, no chamado de Deus. Entendemos que temos tantos filhos espirituais e temos nos engajado tanto em aconselhamento, encontrando pessoas, orando, transmitindo a palavra. Então eu quero deixar esse testemunho para você. Se Deus tem falado muito com você, te encorajando, é para você se ligar. Ele tem um propósito na sua vida, para você seguir. Não dê ouvidos àqueles que falam mal de você, que te criticam. Dê ouvidos à voz do Senhor que está dizendo para você, irmão, coragem. Abre tua boca. Uma palavra tua pode encorajar alguém. Uma palavra tua pode fazer um irmão, uma irmã cumprir um chamado. Pode encorajar. Essa palavra que Boaz falou para Ruth. Talvez ela estava lá pensando assim, eu acho que ninguém percebeu. Olha tudo que eu fiz, e chega alguém que fala, eu vi o que você fez, eu vi, você deixou teu pai, você deixou tua mãe, você deixou tua nação, você veio para esse lugar. Quero dizer que eu vi isso em você, e eu quero dizer que Deus te abençoe, que Deus recompense. Gente, isso mexeu com ela. Ela falou, Senhor, essas palavras me deram ânimo. Tanto ânimo que se cumpriu um propósito de se casar com Boaz, e dali
ter a descendência até chegar a Jesus. Filho de Boaz e Ruth e Obed, foi avô de Davi, pai de Jessé, Jessé pai de Davi. Outra palavra, querido, que eu quero que você veja com muita atenção. Abre no livro de Juízes. Lembra de Gideão? Juízes 7. Nós vamos ler só um trecho que Deus me chamou assim a atenção, como a gente é impactado por aquilo que a gente ouve e como aquilo que alguém fala para nós, nos encorajando, pode, sabe, virar uma chave na nossa vida, dar um start e vai gerar um comportamento e você vai cumprir o propósito do Senhor. Deixa aberto no Juízes 7, a partir do 9, mas vamos só recordar, porque a história de Gideão, gente, é no capítulo 6, 7 e 8. Você lembra aonde que Gideão estava? Malhando trigo num tanque de prensar uvas. O tanque era de prensar uvas, mas ele estava lá escondidinho malhando trigo. Por quê? Que tinha toda uma história, pecado da nação. Deus tinha entregue a nação e os inimigos vinham e roubavam as coisas, e fala que a nação de Israel estava empobrecida. É isso que vai dizer. Aí o povo clama ao Senhor por socorro. E o Senhor fala, ó, é por causa do pecado. Enfim, tal. Aí Deus, por causa do clamor da nação, envia um anjo que senta em cima de uma árvore e fala com Gideão. O que fala com Gideão? Poderoso guerreiro. O Senhor é contigo, varão valoroso. Eu estou aqui escondidinho com medo dos inimigos, estou chamado de valente, de corajoso. Aí tem toda a história, o Senhor vai falando, você vai livrar a nação das mãos do inimigo. Aí toda a história, capítulo 6, 7, 8, aí ele pede um sinal para Deus. Sabe a história do algodão lá? Coloca no orvalho. Se você não conhece essa história, você tem que ler, capítulo 6, 7, 8. Coloca o algodão, fala, Deus, me confirma, é eu mesmo? É eu mesmo que o Senhor quer usar? Ó, Deus, não fica bravo comigo, eu vou pedir esse sinal para o Senhor. Aí colocou um pedaço de lã, né? Não algodão, lã. Deus, eu te peço um sinal. Se essa lã ficar encharcada com o orvalho e ao redor tiver tudo seco, o Senhor é comigo e eu vou lá e vou livrar a nação, amém. Eu vou acreditar que o Senhor é comigo. Aí colocou naquela noite, amanheceu no outro dia, ele foi, deixa eu ver lá o sinal que eu pedi para Deus. A lã estava encharcada. E Deus confirmou. Peraí, mas é meu mesmo, não sei se eu acredito. Ele fala, Senhor, não fica bravo comigo, mas eu vou pedir para o Senhor mais um sinal. Mais um sinal. Agora, Deus, o contrário. Vou colocar essa lã, e se a lã ficar seca e tudo em volta estiver molhado, eu vou saber que o Senhor está comigo e eu vou mesmo. Aí ele foi dormir, no outro dia levantou, de madrugada, estava a lã seca em volta, tudo molhado. Vixe, é eu mesmo. Mas, aí, o Senhor falou, tem muita gente contigo. Tem muita gente para ir nessa batalha. É capaz de acharem que vão vencer com o braço forte deles. Não, fala assim, fala para o pessoal, todo mundo que está com medo pode ir para casa. Diz o texto que 22 mil homens voltaram para casa e só ficou 10 mil. Como que dizendo, gente, está alguém aqui com medo? Pode ir para casa. Sobrou meia dúzia. Foi isso que aconteceu. Aí sobrou 10 mil. Aí o Senhor falou ainda, estou resumindo a história, tá? Tem muita gente ainda. Muita gente,
vai ali, vocês vão beber água, vou dar um sinal assim, ó. Aquele que beber água lambendo como um cachorro, vai ser só esses que vai ir com você. Ficaram só 300. Por isso que é a história de Gideão e os 300, se você já ouviu. Ficou só 300. Aí vai vir o versículo aqui, o 9. Tá aberto aí, Juízes 7? Gente, Deus não tinha dado um monte de sinal já? E falado que era com ele? Mas olha só, versículo 9. Naquela noite, o Senhor disse a Gideão: levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-los nas suas mãos. 10. Se você está com... O que diz aí? Medo. Tem outras versões que diz assim: se você ainda está com medo... Oh, gente. Às vezes esse é eu e você, irmão. Tá entendendo? Esse é eu e você. Na caminhada com Deus, no cumprir o chamado. Deus já confirmou tanto. E Deus mesmo fala: você ainda está com medo? Ó, se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo Pura. 11. E ouça, olha só, e ouça. A gente não está falando aqui o poder das palavras, de motivar alguém a seguir o chamado? Não é isso que nós estamos falando? O Senhor fala: ó, você desce ao acampamento e você vai ouvir. Ouça o que estiverem dizendo. Depois disso você terá o quê? Coragem para atacar. Então ele e o seu servo Pura desceram até os postos avançados do acampamento. Olha o versículo 13. Pula para o 13. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando seu sonho a um amigo. Tive um sonho, disse ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. 14. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Pensa Gideão lá escondidinho, Deus tinha mandado ele descer para ele ouvir o que estavam falando dele. Aí ele ouviu: teve um sonho, tá? O pão rolava, tá? E destruía. Aí o outro fala: isso não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão. Deus entregou os midianitas na mão de Gideão. Gideão ouviu isso. Olha o versículo 15. Olha o poder, gente, de uma palavra. Quando você ouve uma palavra para te dar um ânimo, porque Deus sabe que você tem que cumprir o chamado. E Deus colocou aquela palavra, aquele sonho na boca do outro, só para Gideão ouvir, porque Deus sabe esse poder que tem. Olha o que gerou em Gideão. Um comportamento. Ele ouviu, ele pensou: agora eu posso. Deus está confirmando que eu posso, e gerou nele um comportamento. 15. Quando Gideão ouviu o sonho e sua interpretação, adorou a Deus. Voltou para o acampamento de Israel e gritou o quê? Levantem-se. Gente, aquilo mudou Gideão. Levantem-se, o Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês. Tudo o que ele tinha ouvido do anjo, que Deus estava com ele, o sinal que ele tinha pedido para Deus, parece que girou uma chave na vida de Gideão, quando ele ouviu o que alguém falou dele. Está entendendo? Gente, eu me identifiquei tanto com essa palavra. Presta atenção o que Deus está falando a teu respeito, usando pessoas para dizer: ó, irmão, tem um chamado de Deus na tua vida. Irmão, você é bênção. Abre a tua boca. Por quê? Porque Deus quer cumprir um propósito. Deus tinha um propósito de Gideão. E eu não vou ler os versículos seguintes, mas eles saem vitoriosos. É a história da tocha, né, dos vasos de barro, das trombetas, que não é o caso aqui agora. Mas está entendendo como Deus faz? Deus faz de tudo, irmão, para que você se levante. Depois que Gideão ouviu o que falaram dele, aquilo trouxe um ânimo, uma coragem, e ele chegou no acampamento e falou: ó,
se levantem. Deus vai nos entregar eles nas mãos. E eu penso, o que pode acontecer na vida de um irmão ou de uma irmã se você se levantar como alguém encorajador espiritual? Você está entendendo essa palavra, irmão? Às vezes você acha que a pessoa sabe, mas ela está vivendo uma batalha tão grande que um simples você falar, olhar no olho dela e dizer, pegar na mão dela e dizer: Renata, Deus é contigo, tenha coragem. Você pensa, mas ela sabe que ela tem que ter. Isso pode mudar uma vida, pode gerar nela um comportamento para ela vai dizer, nossa, essa minha semana vai ser abençoada, essa semana eu vou ser vitoriosa, vencedora, porque Deus está comigo. E o Senhor quer fazer isso conosco, querido. E sabe, tão interessante que Deus me chamou a atenção aqui. Qual foi o sonho que aquele homem teve? O que rolava e atingia? O que era? Pão de cevada. Vai pesquisar pão de cevada. Era até alimento dos pobres. Era o que era mais comum. Você se sente comum, pequeno? É você mesmo. Porque a glória vai ser de Deus. A vitória ali de Gideão foi uma vitória que foi dada a glória a Deus. Porque Gideão falou, Deus vai entregar na nossa mão, mas nós temos que ir lá. Mas a glória é de Deus. Então, um pão de cevada diz, de algo simples, comum, nas mãos de Deus é vitória. Queria que vocês colocassem de pé. Eu queria encorajar você a pensar agora na sua vida, no seu dia a dia. Essa palavra, querido, não é para você ouvir e achar bonita, é para você ouvir e colocar em prática. E eu sou uma prova viva que Deus muitas vezes me levantou, me encorajou, me deu ânimo, através de pessoas aqui que vieram, pastora, deixa eu falar uma coisa para você. E aí falava algo, nossa, falei, obrigado, Senhor. Aquilo me levantava para mais uma vez, para mais uma semana. Muitas pessoas aqui, não quero citar nomes, mas que são bênção na minha vida, me encorajam a cumprir meu chamado, meu ministério. E eu quero colocar isso em prática, de encorajar também você. Então feche os seus olhos por um instante e fala assim, Deus, com o que eu tenho em mãos? O que você tem em mãos? Você tem contato com pessoas, com irmãos? Que palavra você pode encorajar o teu irmão? Você tem o seu celular, você tem internet? Você pode enviar uma palavra, um recadinho para um amigo seu, que às vezes aquele recadinho vai mudar a semana daquele amigo. Vai ser um sinal de Deus para aquela pessoa. Parece pouco, não parece? Mas nas mãos do Senhor, uma palavra mudou ali, deu um start na vida de Gideão e ele cumpriu o chamado. Uma pessoa cheia de medos. Uma palavra mudou ali o ânimo de Ruth. Há poder nas nossas palavras e que a nossa vida seja para glorificar o Senhor. Senhor, que cada um aqui que ouviu a Tua palavra seja encorajado a praticar. E que sejamos, Senhor, em nome de Jesus, encorajadores espirituais, Senhor. Encorajar nosso irmão na fé, encorajar a nossa irmã, encorajar nosso amigo. Pai, usa nossa boca, usa nossas palavras para ser bênção e encorajar, animar outras pessoas, Deus, porque aquilo que nós ouvimos tem um poder muito grande em gerar um novo pensamento de vitória, um novo pensamento de esperança, e isso gera em nós um novo comportamento, Pai. Abençoa a todos em nome do Senhor Jesus. No último tempo,
A fé de muitos foi provada, mas a memória que me dá esperança se resume numa palavra: gratidão. Assim diz o Senhor: eis que farei vir o meu servo. O renovo.